Boa noite, bem-vindos a mais uma aula sobre mais uma aula de lógica e retórica jurídica. Vamos começar o nosso tema falando sobre a importância que tem a lógica e a retórica para a formação dos juristas. Uma das principais qualidades, se não a principal qualidade do jurista, é a capacidade de idealizar e manusear argumentos com habilidade. Quer dizer, quem não é capaz de usar argumentos, quem não é capaz de os manusear com habilidade, não se pode chamar realmente jurista. Ora, em que âmbitos é usada a argumentação jurídica a argumentação no contexto jurídico? São três âmbitos principais. O primeiro âmbito é um processo de produção e estabelecimento de normas jurídicas, que envolve dois momentos, que é a fase pré-legislativa e, digamos, que é um momento político, que é necessário argumentar e trazer razões lógicas e bem apresentadas sobre a oportunidade ou não de uma determinada lei. Mas a segunda fase, que é a fase legislativa, em que os argumentos são sobretudo jurídicos. Neste momento há um nível de argumentação que se torna necessário. A segunda aplicação da argumentação no âmbito jurídico é para a aplicação de normas jurídicas aplicada a casos, e que quer dizer, estamos a falar do contexto judicial, em que tanto discutindo matérias de facto ou de iure, é necessária uma certa hermeneia, uma certa interpretação jurídica, e nisso a argumentação tem um caráter central. E por falar nisso, a nossa cadeira também vai envolver várias vezes momentos de hermenêutica, quer dizer, de capacidade de interpretar. Porque nesta fase da aplicação de normas jurídicas, uma das discussões é sobre a aplicabilidade de leis a determinados casos, a determinados fatos, e isso se faz pela argumentação, pela interpretação. O terceiro âmbito da argumentação no contexto jurídico é o caso da dogmática jurídica. Quer dizer, apresentar critérios para a produção do direito nas diversas instâncias. 2. Critérios para a aplicação dos direitos. 3. Ordenar e sustentar um setor de ordenamento jurídico específico. Ora, o intitulado da nossa cadeira implica duas cadeiras, dois âmbitos científicos, dois âmbitos filosóficos de interpretação. Em primeiro lugar, é a questão lógica, e em segundo lugar, a questão retórica. E todos esses âmbitos nos remetem a um pensador do século IV a III a.C., que é o Aristóteles. Ora, a ideia de lógica, que vem da palavra grega logos, que quer dizer ao mesmo tempo palavra, discurso, teoria, linguagem, razão, racionalidade. Mas, por outro lado, temos também a retórica, o retor, que também depois vai dar em português várias palavras, além da retórica, o próprio reitor, é a capacidade de apresentar um discurso
plausível, um discurso que motive a ouvir. Então, portanto, é uma das obras de Platão, retórica ou a arte de bem falar. Portanto, é aquilo a que os gregos chamam de tekné. Tekné para os gregos quer dizer arte, mas também quer dizer técnica. Portanto, a técnica de bem falar, a técnica de bem argumentar, a técnica de persuadir pelo discurso. Por um lado, portanto, podemos, portanto, e voltando à lógica, portanto, vai ser apresentada como a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente para chegar à verdade. Em lógica, procura-se ver quais são as condições que nós precisamos para ter um pensamento correto. Um pensamento correto. E segundo, como chegar, ou como aplicar essas normas para chegar à verdade. Assim, a lógica vai ter, portanto, a cadeira de lógica vai nos apresentar logo duas divisões principais. Por um lado, temos aquela que é chamada lógica formal ou menor, que estabelece a forma correta das operações intelectuais. Isto quer dizer, está preocupada com a correção do pensamento consigo mesmo, portanto, a coerência interna do discurso. Essa lógica formal é que nós mais vamos trabalhar, e ela própria se divide em três momentos. Temos, por um lado, a lógica da apreensão, que se liga ao termo, ao conceito. A segunda, temos a lógica do juízo, que é centrada na proposição. E a terceira, temos a lógica do raciocínio, que se liga aos argumentos. Por outro lado, temos a lógica material, ou lógica maior, que são as leis particulares e regras especiais de cada disciplina. Podemos encontrar a lógica da matemática, a lógica da ciência, da física e demais ciências que têm as suas próprias. E essa, o que é que nos traz? Traz-nos, vai nos dar, enquanto uma que tem a ver com a coerência do pensamento, esta outra tem a ver com a questão da certeza, da busca da verdade. Da busca da verdade. Ora, mas o que nós falamos de maneira especial é da lógica jurídica, que é uma disciplina que estuda a estrutura, o fundamento e o uso das expressões do conhecimento jurídico. Quer dizer, estrutura, fundamentos e uso das expressões do conhecimento jurídico. Então, aqui, a grande questão que vai estar sempre à volta do nosso raciocínio é até que ponto nos pode levar à verdade absoluta. Será que a ciência jurídica nos leva à verdade, a descobrir a verdade, ou nos leva mais à ideia de justiça? Ora, a lógica jurídica inclui já em si a questão da retórica jurídica. Ora, e nós dizíamos que portanto, no meio de tudo isto, no meio porque quem fala de lógica, quem fala de retórica, refere-se sempre a Aristóteles, que viveu entre os anos 384 e 322 a.C. O estudo, portanto, é o primeiro filósofo que vai fazer um estudo rigoroso dessas leis ideais do pensamento, e por isso é considerado o pai da lógica. Fala-se bastante da lógica aristotélica. E onde é que encontramos esse pensamento de Aristóteles? Encontramos num conjunto de livros que se chama de Organon. O Organon é instrumento da filosofia que permite distinguir, por um lado, raciocínios válidos, distinguir raciocínios válidos de raciocínios inválidos. O que é um raciocínio válido? O que é um raciocínio inválido?
O raciocínio inválido é aquele que segue o padrão correto do pensamento. Aqui não estamos preocupados com a verdade, estamos preocupados com a correção do pensamento consigo mesmo. Raciocínio inválido que não segue padrão correto de pensamento. Daí, de maneira bastante resumida, vamos dizer algumas coisas que depois às quais havemos de voltar nas próximas aulas, mas aqui só para ter uma visão geral da disciplina, a primeira aula serve exatamente para isso, é a proposição ou a sentença. O que é proposição? É uma expressão linguística que enuncia um pensamento completo. E esta frase, e a sentença pode ser declarativa, interrogativa, imperativa ou exclamativa. Mas a base do raciocínio é a sentença declarativa, aquela que expressa um fato e pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, a proposição ou sentença pode ser declarativa, pode ser ter como principal característica poder ser verdadeira ou falsa. E essa é a base de todo o raciocínio. E as proposições podem se classificar quanto à qualidade, à quantidade e à modalidade. Quanto à qualidade, a qualidade é-nos apontada pela cópula. O que é a cópula numa frase? É aquilo que une o sujeito ao objeto. Segundo a qualidade, a frase pode ser afirmativa ou negativa. Afirmativa quando afirma algo, liga o sujeito ao objeto, afirmando, ligando ou negando uma ligação entre os dois. Quando se diz Maria é bela, então já temos Maria e beleza. Queremos já dizer que entre Maria e beleza existe uma ligação. Quando dizemos que Maria não é bela, estamos a dizer que não há ligação entre uma e outra. Onde está Maria, não há beleza. Ora, as proposições também podem se distinguir segundo a quantidade. E a quantidade é-nos dada pelo sujeito. E segundo a quantidade, as proposições podem ser totais ou gerais, totais, gerais ou universais. Quando encontramos esses termos total, geral ou universal, quer dizer quando o sujeito abarca todos os sujeitos da sua classe. Todo homem é racional. Todo ser humano é abrangido. Essa é uma frase total. E a frase total também não precisa de vir no plural. Quando se diz o homem, também já se supõe que todos aqueles que integram a classe do gênero humano estão inclusos nesta frase, logo é uma frase total. Temos frases particulares, quer dizer que abarcam simplesmente um certo grupo de uma determinada classe. Por exemplo, quando digo alguns homens são africanos. É particular porque se João é americano, já não pode ser incluso neste conjunto. Logo, João está fora deste conjunto. Então, é uma fase particular. E temos, por fim, a proposição singular, quando se refere simplesmente a um indivíduo específico. Mas, como já disse, dependendo das circunstâncias, esta proposição singular muitas vezes é também
universal. Terceiro, as proposições podem ser classificar segundo a modalidade ou objeto, a modalidade. E a modalidade que diz respeito ao objeto. Vimos qualidade é pela cópula, quantidade sujeito, mas aqui modalidade é o objeto. Há proposições necessárias, proposições impossíveis e posições possíveis ou contingenciais. Vamos começar pelas proposições possíveis. Uma proposição possível, o João é inteligente. Quer dizer que não é necessário, não é que todo homem seja inteligente, apesar de todos serem internacionais, nem todos são inteligentes. Nós estamos a dizer, é contingencial, diz simplesmente respeito a um indivíduo, é uma possibilidade que é dada a indivíduos em particular. O outro tipo de proposições quanto à modalidade são as proposições impossíveis. O homem é imortal. Então, sabemos que o que caracteriza todo ser vivo é o fato de nascer, crescer, alimentar-se, se multiplicar e morrer. Logo, não é possível que o homem seja imortal. Mas também temos aquilo que são proposições necessárias. Quer dizer que é impossível não ser. E normalmente no pensamento aristotélico, o necessário se une a Deus, que tem que ser. Nós nascemos como é uma questão contingencial, mas para eles, no pensamento aristotélico, a existência de Deus é uma necessidade. Esta é uma pequena síntese inicial sobre a proposição. Agora vamos para o raciocínio. Então vimos o que é o raciocínio. É um conjunto de proposições que se relacionam mutuamente de tal modo que de um conjunto de premissas resulte uma consequência ou inferência. Quer dizer, estávamos a falar sobre a proposição e posso dar agora, por exemplo, um exemplo. Todo homem é mortal. É a primeira proposição. A segunda é João é homem. É a segunda, e a consequência será, ou a inferência será, logo João é mortal. O que é uma premissa? É uma proposição que tem como função, no raciocínio, fornecer dados, provas, informações de razões sobre algo ou alguém que serve de subsídio a se chegar a uma conclusão. Então, todo homem é mortal, João é homem, são duas premissas porque fornecem matéria para se fazer uma conclusão. Logo, João é mortal seria a inferência. Ora, estas premissas podem ser explícitas ou implícitas. Todo homem é mortal, logo João é mortal. Qual é a premissa implícita? É que João é homem. Ora, a inferência é uma proposição que fornece informação nova a partir dos dados das premissas. Quer dizer, temos duas premissas. João, todo homem é imortal. A segunda,
João é homem, então vamos fazer uma frase totalmente nova que é logo João é mortal. Essa é uma premissa. Tudo isto vai entrar para aquilo que nós chamamos, isso vai ser importante quando começamos a falar sobre o silogismo aristotélico, que é um silogismo que normalmente pede duas premissas e uma inferência. Agora, atenção, falamos há pouco tempo sobre a validade do raciocínio. Dizer que um raciocínio é válido é dizer que segue. A conclusão decorre de premissas. Decorre de premissas. Esse raciocínio pode ser válido ou inválido. Vai ser válido quando segue as normas, que vamos ver depois, as normas da inferência. E quando se diz que é válido, não é válido, não estamos a dizer se é verdade, verdadeiro ou falso, porque só as proposições é que são verdadeiras ou falsas, mas os raciocínios são válidos ou inválidos. Agora, como é que se diz? E os raciocínios válidos podem ser de tipo dedutivo ou de tipo indutivo. E quando é que quando é que se diz que um raciocínio é dedutivo? Quando as premissas fornecem condições necessárias para a conclusão. Portanto, o conteúdo da conclusão já deve estar nas premissas. Portanto, temos duas premissas que nos permitem tirar uma conclusão. Isso nos dá certeza. Enquanto que o raciocínio indutivo, as premissas apenas apresentam condições suficientes. A conclusão está além do que foi dito nas premissas, e essa o que nos dão? Não nos dão certeza, mas nos dão probabilidade. Todos os sapos até hoje observados dessecados tinham coração. Logo, todos os sapos têm coração. Quer dizer, esta premissa ainda não consegue dizer-nos, dar certeza, mas dá-nos uma probabilidade. Portanto, é o raciocínio indutivo. Portanto, por aqui ficamos, para a aula de hoje, e vou durante o dia da manhã enviar a matéria para o nosso próximo encontro.